gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras. E, bom, antes de mais nada, obrigada pela presença de vocês. Espero que seja, assim, uma horinha que passe rápido e que vocês aproveitem bastante. A gente preparou essa apresentação com bastante informação, então, vamos passando assim, depois se vocês tiverem perguntas no finalzinho, a gente está aqui à disposição para responder as perguntas, tá? Bom, eu sou a Cecília. E eu sou o Fábio. E aqui é o Igor, nosso filho. Fica em pé. Dá um oi. Todo mundo te conhece. E a gente mora a bordo do Plâncton. O Plâncton é um barco de alumínio de 43 pés. Esse ano completa 21 anos. A gente está planejando aí fazer algumas comemorações. Quer falar mais do barco? Falar só um pouquinho do Plâncton. Então, um 42 pés de alumínio construído no Brasil. Foi feito lá em São Paulo, pelo Thierry Stump. Eu participei desde do projeto, acompanhei a construção. Foi um super privilégio de ter visto desde o começo. É um barco que foi feito pensando nas travessias, né? Um cruzeiro rápido, para um barco de 20 anos atrás. Se a gente for olhar, os barcos novos estão chegando um pouquinho no desenho do que o Thierry imaginou há 20 anos atrás do que seria um cruzeiro rápido. E nele estamos, então, nesses quase 21 anos já. Bom, eu sou completamente apaixonada pelo nosso barco e a gente tem algumas coisas bem interessantes que, para as travessias oceânicas, acaba sendo um conforto muito grande. Então, os tanques de água são bem amplos. Se eu encher os 2 tanques, eu tenho 1.300 litros de água, que é bastante coisa. No entanto, no projeto, isso foi pensado como lastro. Então, nosso tanque de água é no costado, dos 2 lados, eles são simétricos. E a ideia é que eu encho metade, né, desse volume, 650, e eu posso jogar a água de um bordo para o outro para fazer a escora, para o barco inclinar menos, você ganha velocidade e conforto, né? Mas, é claro, se é uma travessia mais curta, ou se eu vou ficar na âncora, eu encho o tanque inteiro. Quanto põe de água? Por mim, põe os 1.300, né? Mas, nas travessias, a gente sai com 900, começo a travessia usando mais água, mais à vontade, para começar a economizar depois. Por quê? Por conta do peso, para a gente não ficar tão pesado e não ter tanto o efeito das ondas e o spray. E a outra coisa bacana é que a gente consegue carregar nos tanques 550 litros de diesel. Então, também para as travessias oceânicas, é um luxo. A gente tem autonomia de mais ou menos, né, onde que a gente escreveu? 900 milhas de autonomia de diesel, que é bastante coisa. Mas os barcos que têm menos capacidade para diesel, o comum é colocar bombonas de diesel nos 2 bordos, equilibrado, né, para poder levar mais diesel nas grandes travessias, né? E a gente acabou de fazer a conta, porque a gente tinha perdido no GPS, né, e não sabia quantas milhas a gente tinha navegado com o Plâncton. Então, a gente já navegou 54 mil milhas com o Plâncton. O Fábio tem mais milhas que o Plâncton e eu tenho menos milhas que o Plâncton, porque eu cheguei um pouquinho depois. Mas é por aí. Então, esse é o barco. Aqui a gente saindo de Portugal ano passado. Estávamos em 6 pessoas a bordo. E aqui foi uma Eldorado Brasilis, que a gente participou em 2006. Aí a gente tinha patrocínio da Victorinox. A primeira vela do Plâncton era de Prolan, era uma novidade na época.
era uma novidade, um material daqui do Brasil, bem mais barato, por isso que ela é prateada. Eu fiquei com muita dó da gente perder o prateado e laranja da vela, porque eu achava lindo, mas hoje em dia a gente tem velas que foram feitas no sul pelo Piccolo, né, de Dacron mesmo. A durabilidade do Dacron é muito maior, então vale a pena. Então, essa é a nossa tripulação. O Igor bebezinho, né? A minha gestação toda foi a bordo, ele cresceu a bordo. E aí eu fui selecionando, a gente em Noronha, enfim, as fotos clássicas, vendo baleia. Bom, só para dar um background, né? Eu me formei advogado, comecei a velejar na faculdade de Direito, não velejava até os 21. Então aprendi a velejar com 21. Com 23 eu atravessei o Atlântico a primeira vez como tripulante. Fiz da Ilha da Madeira até Recife. E com 30 anos eu fui morar no Plâncton, já depois de ter trabalhado como advogado, mas quando o Plâncton ficou pronto, eu abandonei o direito. E nesses 20 anos, sempre com trabalhos ligados ou ao plâncton ou à vela, os veleiros, manutenções de veleiro, de uma forma geral. Bom, eu comecei a velejar de windsurf na Ilha Bela, que era a praia que eu cresci, da minha infância. E sonhava, né, quando eu li o livro da família Schurman, nossa, essa vida é bacana, né, puxa, mas achava assim uma coisa impossível. Ou, sei lá, se eu trabalhasse muito, quem sabe quando eu me aposentasse, eu ia poder ter um barco. E aí eu tirei férias em 2005 e contratei o Fábio para um charter. E ele me propôs o charter que hoje a gente não venderia no mesmo molde, que era sair da Ilhabela e ir até Abrolhos. Bom, quando eu cheguei em Búzios, eu já estava assim, meu Deus, apaixonada por tudo, né? Pela vida a bordo, pelo Fábio. E aí, desde então, depois de um ano, eu mudei para o barco e estamos aí nessa vida. E o Plâncton, a gente fez a gente navegou bastante, foram 2 giros do Atlântico, só giro completo, mas a gente foi muito para a Ilha da Trindade também, né? E na Eldorado Brasilis, que tinha regata na época. Depois a gente foi para Trindade para buscar os escaladores. E Trindade, apesar de ser uma navegação que você está em águas brasileiras, é uma navegação assim que demanda, né? É uma travessia oceânica e chegar num lugar, não sei se é inóspito, mas um lugar assim que você não tem, não é como chegar em São Martão, chegar, né, nos Açores, né? Você chega numa ilha que tem 40 homens da Marinha que ocupam a ilha, alguns pesquisadores e ancoragem em alto mar. Então, acho que uma das coisas bacanas que a gente fez com o Plâncton foram essas 5 vezes que a gente foi para Trindade. E a gente vai mostrar umas fotos também. Bom, o Igor, a minha gestação foi a bordo, ele nasceu morando a bordo e navegou com a gente desde então. A primeira vez que eu naveguei sem o Igor, depois que ele nasceu, foi trazendo o barco do Marrocos para o Brasil, agora em 2023, porque ele agora está no ensino médio e está estudando, e aí a gente veio sem ele. Não, sempre estudou, homeschooling, né? Mas assim, agora ele quer passar num vestibular, né? Então, e em 2019 a gente achou o Amendoim lá na Praia dos Vagabundos, em Paraty, e é um grande companheiro a bordo, super, super lindo. Então, a Ilha da Trindade fica no final dessa cordilheira aqui, atlântica, e é um arquipélago, né? E fica a 620 milhas de Vitória.
E a primeira navegação que o Plâncton fez em 2004 foi o Eldorado Brasilis indo para Trindade. Assim, pôs o barco na água, subiu para Vitória resolvendo os pepinos que ainda tinha de barco novo, e foram para Trindade. Fala você, né? Na época com a BL3. Não estava pronto ainda e surgiu a história da Eldorado Brasilis. E eu me comprometi com a turma da BL3 de fazer com alunos a bordo. Então foi um sufoco, né? E aquelas coisas que a gente fala, desde lá eu falo, nunca vou sair com pressa, nunca vou marcar coisa com horário, porque isso não combina com veleiro, e realmente não combina, mas aquela foi a primeira vez e não foi a única. A gente acaba, às vezes, se prendendo nos compromissos e saindo. Mas não é sempre. Tivemos uma saída do Brasil, saindo de Natal, que todo mundo perguntando, e aí, quando vocês vão? Eu falei, não, lá. E quando estava tudo finalmente pronto, falou, bom, então, agora vocês vão? Falei, agora eu não vou. Está tudo pronto e eu não vou só pelo prazer de estar tudo pronto, tem mais nada para fazer e eu não vou sair correndo. Agora eu saio. Amanhã, depois, daqui uns 4 dias. E aí saímos, acho que foi perto do Réveillon, né? Foi. Que nós saímos. Tá? Oi. Então, e depois, nós participamos depois de mais uma Eldorado Brasilis, também, que foi essa que a gente teve patrocínio da Vitorinox, também em parceria com o Pera, da Pera Náutica, que hoje está na Guarapiranga. E depois a gente foi buscar uns escaladores, que essa história foi interessante, porque eles tinham autorização para ir para Trindade escalar. Segundo eles, Trindade é a Disney World dos escaladores. Mas o navio da Marinha vai a cada 2 meses, e eles só tinham 1 mês de férias. E aí eles precisavam de um barco para buscá-los, né, lá em Trindade. E aí, pergunta aqui, pergunta ali, diz que 4 ou 5 pessoas falaram, procura o Plâncton, que a gente já tinha ido, né? E aí eles ligaram para a gente, não, dá para ir. Quando que é a época boa? A gente falou, janeiro, fevereiro, quando vocês vão? Em setembro. Tipo a pior época para ir, né? E eram 4 escaladores em 2013. E aí a gente falou, não, vamos lá salvar esses meninos, né? Porque tinha um deles que enjoava muito e tinha visto uma traineira de pesca. E sempre com água no fundo, cheiro de diesel, de peixe. Ele estava super preocupado. Aí a gente falou, não, a gente vai lá buscar vocês. E dessa vez, nós fomos ousados, porque a gente decidiu, a gente já tinha feito o Giro do Atlântico, né? Eu adoro ficar lá fora, eu posso ficar quantos dias for, vamos direto de Paraty lá para Trindade, né? Para que eu vou para Vitória para depois ir para Trindade? Fomos direto. Pegamos um contravento e a previsão que a gente tinha feito, a gente faz o cálculo com uma velocidade média bem conservadora, assim, a gente ia chegar em 8, 9 dias, né? No 3º dia, eu olhava no programa, no plotter, ele estava ali 20 dias para chegar. E foi bem difícil, foi a única vez que eu vi o Igor reclamando. Uma hora ele falou, para! Ele tinha 5 anos, né? 6 anos. Para esse barco agora! Assim, tipo... E eu também, por dentro, eu estava assim, para esse barco agora. E aí a gente estava quase em Vitória e difícil de chegar, passamos no meio das plataformas de petróleo e tal. Eu falei assim, vamos dar um bordo para Vitória? A gente descansa, abastece o barco. Tinha caído umas frutas da cesta, caído no mar, porque eu abasteci, imagina, eu ia receber 4 escaladores, né? Eu sou meio exagerada, né, na comida. E aí, quando a gente deu bordo para ir para Vitória, o vento rondou e já estava bom para ir para Trindade, aí a gente foi. Então, esses são os escaladores. Tem um videozinho, aqui a gente chegando.
O Igor, né, nas travessias, ele tem uma televisão no quarto. E aí, agora a gente tirou, que a gente comprou em São Martin, já estava muito velha. Mas, enfim, ele vai super bem no quartinho dele, com as coisas dele. Claro que a decoração mudou, não é mais assim tão cheio de brinquedo, né? Mas... sim, tem um vídeo. A gente não tem canal de YouTube. O título do meu canal é um canal que não é um canal, porque assim, a gente não consegue produzir vídeo, não é a nossa área, nossa praia, é uma coisa que é muito difícil para a gente, mas de vez em quando eu ponho alguma coisa lá. Então tem um vídeo dessa viagem lá, e eu estou preparando para fazer para pôr agora no Instagram, do embarque, só o embarque. Eu ia apresentar hoje, mas aí acabei tirando, porque tem um tempo limitado, né, de apresentação. Mas, olha, embarcar em Trindade não é brincadeira. Fazer só um parênteses agora, né, quando o Otto nos convidou, e disse o que vocês querem falar, né, no Náutica Talks. E a gente pensou nas travessias oceânicas e as travessias do Atlântico, mas incluímos essas viagens para a Ilha da Trindade, né, e ficou um pouco. Então, o que é uma travessia oceânica? Né, precisa ser para outro país? Precisa estar para fora da costa, né? O que caracteriza, né? E o que a gente pensou hoje para trazer hoje aqui foi pensando o tempo que se está distante de um porto, de um abrigo, de um abastecimento, de um reparo, de qualquer outro auxílio em terra, né, o auxílio que não seja o que a gente está carregando, né? Então, Ilha da Trindade certamente se encaixa bem nisso, né? Apesar de serem 620 milhas da costa, a gente indo para lá certamente nunca fez em 620, provavelmente 720 das vezes que saímos de Vitória, 1.150 quando saímos de Paraty, fizemos em 10 dias no final, até que o tempo foi bom. Os 20 dias viraram 10, né, gente? É porque... E a Ilha da Trindade, apesar de ser uma parada, depois dessas 620 milhas, não é nem um porto abrigado e difícil dizer que tem qualquer recurso de abastecimento, de manutenção, apesar da presença da Marinha, que é super disponível. Eles vão fazer tudo que tiver ao alcance, com certeza, mas tem as limitações, né? A distância, o abastecimento mesmos, deles, né, que chega... Limitação. Então, a gente pensa na viagem ida e volta. Trindade não conta como um ponto nem para água, nem para diesel, nem para as maçãs que nós ganhamos essa primeira vez, um saco de maçãs fresquinhas, mas não contávamos com isso quando saímos. É bom ter sempre contato com a Marinha antes de ir, né? É claro que se você chegar lá sem avisar, vai ser bem recebido, mas a Marinha funciona, tem uma hierarquia e é bom avisar, né? A gente vai chegar. No nosso caso, com os escaladores, a autorização eles conseguiram, porque eles tinham permissão para escalar. E nas regatas Eldorado Brasilis era a própria organização da regata, né? Mas dessa vez com os escaladores, nossa, deram maçã, os escaladores gostaram da geleia de mocotó, eles não sabem o que fazer para nos ajudar, nos recebem super bem. Foi até uma novidade que o 01, o comandante da ilha, convidou a mim, ao Igor, para dormir na casa dos pesquisadores do ICMBio. Porque a primeira vez que eu fui não tinha nada disso, não tinha internet, não tinha para eu tomar um banho, porque tinham 3 mulheres na regata, as mulheres puderam tomar um banho, foi assim, né? Ficou um oficial da Marinha na porta do banheiro, assim, porque a gente estava tomando banho, né? E dessa outra vez, também não era regata,
a gente pôde dormir lá na ilha e passear, e foi assim, eles recebem... A gente tem uma admiração muito grande pela Marinha do Brasil, porque eles estão sempre nos apoiando os velejadores sempre com o que eles podem, né? Bom, eu vou tentar falar um pouco mais rápido, porque a gente tem bastante coisa da preparação também que a gente quer contar para vocês do nosso jeito, né? Como a gente se prepara para uma travessia oceânica. Tem 1000 formas de fazer, né? O Giro do Atlântico a gente fez 2 vezes. Uma foi de 2009 e 2010, a duração total da viagem. E a gente fez, então... essas paradas. Aqui eu coloquei, claro, eu não coloquei do Caribe cada parada que o guia apresentou mais cedo, né, das ilhazinhas ali do Arco, mas a gente fez as ilhas do Arco e de Samartã a gente cruzou para os Açores. O que é interessante é que aqui, em 2010, a gente saiu de São Martin para os Açores finalzinho de maio. E nós fizemos em 18 dias. E ali usamos 53 horas de motor, um pouco também para carregar as baterias, que a gente não tinha tanta autonomia como a gente tem hoje. Pegamos uma semana de mar de 5 metros, vento que na rajada batia 50, mais 40 nós, assim, constante, a favor, claro, graças a Deus. E foi uma viagem dura, estávamos só nas 3. O Igor tinha 2 anos e pouquinho, então, além de cuidar do barco, né, tinha que brincar, tinha que... É diferente quando você navega em família, né? E aí, em 2000 a gente ficou a pandemia, né, no Caribe, 2021, a gente saiu em julho, porque a gente, em 2021, fez uma viagem em flotilha. Então, tinham outros barcos que iam fazer a mesma viagem e a gente combinou, vamos junto. Ah, mas dá para ir junto? Porque quem já correu regata um pouquinho maior sabe, depois que largou, você não vê mais os outros barcos. Mas se você quiser, dá. Tem que querer. Falar toda hora no rádio, meu rumo é tal, minha velocidade é tal, vou ligar o motor, tarará. E a gente ficou 23 dias no visual. Foi super, super bacana. Só que como a gente saiu em julho, já a alta pressão dos Açores estava maior e a gente acabou pegando uma calmaria. Demoramos 23 dias, da primeira vez foi 18, né? E, apesar de ter demorado mais, a gente também não usou tanto mais horas de motor, porque um dos barcos não tinha tanta autonomia de diesel. Então, para ficar junto, você anda no passo do barco mais devagar, né? Não dá para você sair na frente e depois não encontra mais mesmo, né? Então, foram 2 viagens completamente diferentes. Aí o Igor tinha 12, né, filho? E aí também já fazendo turno. E também nós tivemos um amigo que veio com a gente, o Bruno Morino, que ele é família nossa já, né? Já navegou bastante com a gente. E também muda muito, porque quando você tem um a mais, você dorme 2 horas a mais, né? No seu turno, você faz turno de 2 horas. E com o barco retinho, sem balançar, com vento de 12, 15 nós, não teve travessia melhor até agora. Mas é interessante ver que esse é o track mesmo real que a gente fez, né, da primeira e da segunda, são muito parecidos, né? A diferença é que da segunda vez a gente foi para Portugal, para o Algarve, a gente ficou 2 anos lá. E aqui é porque a gente teve que tirar o barco da Europa e a gente foi para o Marrocos. E na segunda vez a gente não parou no Cabo Verde. O Igor não estava com a gente, eu queria chegar no Brasil. Aí a gente passou batido aqui do Cabo Verde, né? Bom, eu vou falar mais, quando eu vou falar de preparação, eu vou falar mais detalhes desse trecho. Então, esse é na nossa primeira travessia, essa que a gente pegou 40 nós de vento e ondão. Começou, 30 nós, eu falei, que bom que parou o vento, agora parou o vento, eu vou aproveitar. Fiz risoto de cogumelo,
pão, não sei mais o quê. Aí, quando acabou, o vento voltou, eu falei, nossa, por que eu não dormi, né? Por que eu fiquei... Mas foi bom. Acaba que a travessia em família é muito diferente se você está fazendo um delivery, é um profissional. Mas em família é uma vida muito doméstica. A gente cozinha, assim, e o tempo passa, tá? Não pense assim que você fica contando as horas, nossa, não vai chegar. Um dia você pesca um peixe, outro dia tem a lua nascendo no mar, outro dia você vê baleia, e aí vai fazer pão, né? Vai fazer... Então, passa, o tempo passa muito, muito rápido e é uma delícia. Aqui, esse menino, hoje é um moço, já um homem feito. Ele estava pedindo carona nas Canárias. A gente voltando para o Brasil em 2010. Em princípio, a gente falou, não, né, dar carona nessa altura, a gente dá uma preguiça, né? Não conheço. Mas ele tem esse olho bom, né? Ele é um menino de ouro, assim. Aí eu falei, não, Fábio, o olho dele é bom, ele é um menino bom, vamos dar carona, ele quer ir para o Brasil, né? E aí ele veio com a gente, foi ótimo também. Primeira vez que estava... não, ele já tinha feito da Grécia até as Canárias. E essa foi a última travessia do Atlântico, que o Igor não estava, e a gente veio, essas duas pessoas, não é um casal, são duas pessoas que se conheceram na travessia, e fizeram com a gente a travessia toda do Atlântico. E foi assim, para a Beatriz, foi a primeira experiência ever de barco, ela é minha professora. E para o Sérgio, ele é piloto da aeronáutica, aposentado, tem barco e tal, mas nunca tinha feito mais do que 3 dias a bordo. Super, super bem. Para ser bem sincera, a minha maior preocupação nessa tripulação era que eles têm ideologias políticas opostas. Num Brasil que todo mundo sabe, né, como é que foi aí foram os últimos anos. Então, aí eu tive que fazer um combinado. Eu falei, só tem uma coisa proibida nesse barco, discutir política e ideologia. Aí eles se comportaram super bem, ficaram super amigos, era assim, ai, meu anjo da guarda, me ajuda aqui, e deu super bem, porque relacionamento numa travessia dessa, a gente tem que cuidar. Porque se você começa a ter problema, a sentir, sabe, aquele arrepio na nuca, quando a pessoa fala, não tem, né? Não pode mais jogar no mar, né? Que nem os piratas faziam, então tem que cuidar. Não tem problema, sua voz é mais bonita. Depois a gente volta um pouco nessa questão dos relacionamentos, né? Uma curiosidade, essa foto não é no Plankton, é do Songster, um dos barcos que estava com a gente quando cruzamos em flotilha da segunda vez. E a concentração de sargaço no Atlântico Norte é super impressionante. Até uma pergunta que não fizemos para o Gui, como que está o Caribe agora, mas o Caribe estava todo com muito sargaço, todo mundo comentou nas ilhas, e foi até um desses pontos que a gente não consegue pensar antes de acontecer, e nós por mais de uma vez tivemos que parar o barco e ligar o motor, engatar a ré para conseguir livrar os lemes, o eixo, o hélice, a quilha desses sargaços que iam se acumulando até que o barco perdia velocidade e o próprio leme tinha dificuldade, o piloto automático tinha dificuldade, porque o leme ficava tão coberto de sargaço que ele perdia a eficiência. Então, mais de uma vez, nós sentíamos, ou pelo piloto, ou pela velocidade, liga o motor, engata a ré, para o barco, chacoalha o leme, sai aquele monte de sargaço, segue viagem, anda um nó a mais. E ali o Igor recolheu essa defensa, nós encontramos pelo caminho, né? Não chega a ser o
o mar dos plásticos, mas é incrível como se vê objetos flutuando tão longe de costa, né? E como nós pegamos calmaria nessa segunda viagem, a gente tinha tempo e disponibilidade de parar e recolher um pouco das coisas que nós encontramos. A gente recolheu 3 boias como essa, defensas ou boias como essa, e uma garrafinha de plástico. E quase levamos embora um caranguejinho ou 2 que veio junto. A Cecília falou, né, o tempo passa, realmente passa. Os primeiros dias são de mais expectativa, de acostumar com o dia a dia, com o movimento do barco, muitas vezes aquela correria da preparação, então a gente sai ainda, né, excitado. Então os primeiros dias são de adaptação e chega um determinado dia que você não conta mais. Não, mas esse é o dia 3 ou é o dia 5? Né? Será que faltam quantos? Não se olha mais muito lá no GPS para ver quantas milhas faltam. Vai na hora de anotar no log, fala, olha, ainda faltam, estamos chegando na metade. Né? Mas esses dias, e depois é lógico, aqueles últimos dias, começa de novo. Em 2 dias chegamos em terra. Já estamos quase chegando. Como será que vai ser? Aí presta atenção de novo, aí as horas, vão contando as horas. Será que dá para acelerar um pouquinho mais para a gente chegar, em vez de chegar em 12 horas, chegar em 10, vai estar de dia, né? Mas durante o resto dos dias é assim, muita tranquilidade, escreve diário, lê, ouve música, conversa, contempla, que é uma coisa, acho que a gente não consegue fazer tanto em terra, ou é muito difícil, né? Só olhar para o mar e contemplar. Mas tem também uma novidade, você pode baixar um podcast que você queria ouvir, nunca teve tempo, baixar suas playlists para o offline, né? Essas coisas são legais também, a gente não é também tão zen assim, que fica só olhando as estrelas, né? Então, às vezes é bom, é uma coisa nova, que a gente vai falar um pouco o que mudou nesses 20 anos, né? Mas é uma tecnologia que está aí também, que ajuda numa travessia longa assim, né, um livro que você quer estudar. O Igor leu O Senhor dos Anéis, a trilogia do Senhor dos Anéis, ou assim, a gente acaba lendo muito também. Vamos entrar um pouquinho numa parte mais prática. A gente trouxe um monte de itens. Se tiver alguma curiosidade num item específico, ou se tiver alguma outra coisa, se puder guardar. Se for um pouco fora, assim, guardar para o finalzinho, a gente volta. Né? Então, o primeiro ponto do preparo, né, depois da escolha do para onde, né, do por que vamos, para onde vamos, o estudo da região, né, o estudo do caminho, o estudo do lugar aonde é o destino. Então, o clima, lógico, né? Quais as possíveis rotas, quais as melhores rotas, qual é a melhor época do ano, que vento esperar nessa época. É lógico que a gente não tem como saber exatamente, mas a gente tem uma boa ideia de como o clima se comporta, numa visão mais macro, né? E isso hoje tem informação, né? Não faz sentido você sair para qualquer lado sem olhar isso e ter já uma perspectiva do que encontrar. Né? A questão das burocracias, que algumas coisas vão ficando mais simples de se resolver, mas a burocracia, a impressão que a gente tem é que ela sempre cresce, né? E talvez em algum momento, se você chega num lugar sem um visto que era obrigatório, você levava uma bronca e fazia o visto na hora. Né? Hoje você pode perder muito tempo e bastante dinheiro por chegar onde não podia chegar, por chegar sem o visto que devia ter sido feito na ilha anterior, né? E inclusive se perde tempo e dinheiro até por chegar em determinados horários.
né, nas ilhas do Caribe, como o Gui estava falando lá do Caribe, tem ilhas do Caribe que se você chega no sábado ou no domingo, você paga uma taxa extra, porque não é horário de trabalho deles. Você não pode desembarcar, ou se sai. Não pode desembarcar, não pode fazer nada, tem que esperar abrir o lugar segunda-feira, você vai lá na segunda-feira. Aí você diz que chegou no domingo, ele fala, bom, então tem a taxa extra, porque você chegou no horário que eu não estava trabalhando. Então... Se chega na hora do almoço também. Então, e antigamente, a gente tinha os guias, né? A gente saía para essas viagens com os guias náuticos, da Royal Yacht Association, o guia do Doyle. Hoje em dia, esses guias já de papel... são obsoletos, né? Não dá para atualizar na velocidade que se atualiza a internet, né? Mas a gente tem as informações na internet. Então, por exemplo, tem esse site, o NonSite. O NonSite, eles na pandemia foram impecáveis, foi uma bênção a gente ter o NonSite. Hoje em dia parece que eles estão cobrando, mas é pouco, né, para algumas coisas. Só que você vai lá, o país que você quer, ele vai te dizer tudo daquele país. Se precisa visto, não precisa. Então, acaba que é um guia online, né, que você tem, que é super bacana. E tem alguns sites, a gente conheceu o pessoal que criou esse Non-Foreign Land lá no Caribe. Então, aí é uma rede social náutica. Você faz o seu perfil e aí você consegue ver que barcos que estão perto de onde você está, mandar mensagem para esse barco. Você consegue colocar, olha, eu ancorei aqui e tinha, sei lá, a luz da entrada não estava funcionando. Quer dizer, você tem atualização ali em tempo real, né? Se os usuários estão ali participando. E que é super bacana, vale super a pena. E você pode postar também fotos da tua viagem, uma rede social. E aí tem aplicativos que nem o próprio Navionics, né? O Navionics de navegação, que pode ser usado para navegação. Você clica ali nas bandeirinhas, nos veleirinhos, e vai ter bastante informação atualizada dos próprios usuários sobre aquele lugar para onde você foi. Então, substitui esses guias de antigamente. Entretanto, eu acho assim, eu gosto muito, o Fábio não gosta tanto do livro do Jimmy Cornell, das rotas around the world, né? Eu acho que ainda é válido pegar um livro desse, de uma pessoa que tem essa experiência, né? E para estudar a rota que você vai fazer antes de sair. Tá, vamos embora. Bom, então vamos lá. Burocracia, situação política e social do lugar que você está indo. É lógico que não dá para prever o futuro, pode mudar tudo no caminho, mas a questão importante, ter uma pandemia. De repente, uma pandemia, e você fica preso no Caribe 2 anos. Já, de antemão, pensar em ancoragens ou marinas, dá para ancorar, não dá para ancorar, marina, custo de marina, burocracia da marina, precisa de seguro, não precisa de seguro, o documento do barco, da chegada, do caminho, tem paradas no caminho, que podem ser viáveis numa questão de uma pane qualquer, burocracia, situação política, marinas, ancoragens, né? Condições de abastecimento, né? As dicas do Gui, o mercado das ilhas francesas é muito melhor de abastecer do que das ilhas que foram inglesas, tem mais produtos, é mais barato. Pontos de interesse, é lógico que nada como estar no local para saber do local qual é aquela praia, qual é aquela cachoeira, mas ter uma ideia do que existe, né, até para não ser enganado com passeios bobos ou perda de tempo. Né? Nós já fomos num rio aquecido pela água do vulcão, a cachoeira quente com a água do vulcão, era um tanque de concreto com um cano de PVC jogando água quente ali. E assim, para quem viaja com criança, esse ponto de interesse também, assim, o que eu posso aprender? Por exemplo, as ilhas do Caribe, as ilhas dos Açores são vulcânicas, né? Então, como que é a geologia de lá? Qual que é a história? Então, acaba, para mim, assim, o fato de viajar com meu filho dá um incentivo maior. Talvez se fosse só eu e o Fábio, eu falo assim,
Ah, é mesmo, né? Aqui eu não sei, pode ser que não, né? É vulcânico, tem tantos mil anos, mas assim, eu aprendi a gostar disso muito por causa do Igor. Super interessante você conhecer a história da colonização, ou da chegada da civilização naquele lugar, a geologia, né, e tudo mais da região. Para nós que somos do Rio de Janeiro e São Paulo, tem lugar que tem maré, de verdade. Lá na Bahia. Então, quando... Esse aqui é o mesmo poste, né? O Igor aqui em cima dele e depois o poste gigante ali em cima. Bom, aí, depois que você já sabe para onde vai, se preparou, tem que preparar o barco, né? E aí vai depender do barco. Qual que é o seu barco, né? Por exemplo, estaiamento, tem que trocar antes de fazer uma travessia? Depende, né? O que se diz aí é 10 anos. O STAI, ele está sempre com tensão. Então, não importa se você usou o barco ou não usou. Depois de um tempo, você tem que trocar tudo. A gente trocou em 2018, antes de fazer essa viagem de novo, esse giro do Atlântico. Podia ter trocado antes. A gente trocou com 15 anos. Mas nós tivemos uma situação num curso de vela em Florianópolis que estourou o STAI de proa. Vou te dizer, não é legal. Não caiu o mastro, graças a Deus, e ao nosso capitão, porque nesse momento minha perna era uma gelatina. Eu obedeço. O que ele fala, faz... Sou um azogue, mas eu não penso. E aí ele, pega isso, pega aquilo, faz a segurança e tal. E não aconteceu nada pior, mas o mastro parecia uma gelatina, assim, né? Sem o STAI de Pro. Então, são coisas que tem que conhecer o barco com que você vai. Se ele tem condição para essa viagem que você quer fazer, se precisa fazer revisão de STAI, de motor... E aí até os detalhes, né? Vai precisar trocar os extintores, os pirotécnicos estão dentro da validade. Bom, uma bela de uma geral no barco. Encontra-se listas prontas. Tem profissionais que fazem survey, pode ser uma opção numa viagem grande se você não está confortável, né? Mas basicamente o que é importante do barco? Toda a parte de mastreação, a parte de motor, casco, integridade de passa-cascos e tudo isso, né? E ter peças sobressalentes, né? Estamos falando em viagens de 1.000 e poucas milhas, 2.000, quase 3.000 milhas, né? 100 e tantas horas de motor, 200 horas de motor, pode acontecer. Pode ter que trocar os filtros no meio do caminho. O Racor é um clássico, né? Tem que sempre trocar. Em top na chegada, mas aí não... A gente já liga o motor, acelera e desacelera e fica esperando que vai desligar, né? Que vai apagar. Aí, ultimamente não tem acontecido, mas não só ter os filtros, as correias, os rotores, como ter a experiência da troca. Não simplesmente, eu sei como troca uma correia, o mecânico explicou. Né? Bem isso que a Lana falou. Fazer, nem que seja, meu rotor tem 15 horas, eu não vou trocar ele agora. Mas vai fazer uma viagem grande, troca o rotor só pela experiência de trocar. O rotor da bomba d'água. Qual a dificuldade de tirar? Né? Qual a dificuldade de pôr o novo? Peraí, tem lado? Não tem? Não vai ser na hora que... Parou o vento, você ligou o motor, ele parou de funcionar, está aquele balanço horroroso porque não tem mais vento, e você quer pôr o rotor de volta, precisa carregar a bateria, precisa motorar para chegar em algum lugar, e aí você vai ficar olhando e a posição, a chave, que é um pouco mais comprida do que devia ser, né? Qual alongamento de yoga que você tem que fazer para chegar lá, né? A gente, uma vez chegando no Cabo Verde, o motor parou, e a gente estava rápido na direção do barco. Eu nunca vou esquecer a cara da moça que estava no outro barco, assim, com a mão. Do tipo, vou me afundar agora com esse barco. A gente abriu a genoa, deu um bordo, não aconteceu nada. Mas, assim, nesse momento, depois desse estresse, aí você vai lá e vai trocar, né, o filtro. Então, tem que estar preparado. Uma coisa, que quando fala de conhecer o barco... saber qual que é a relação da sua gasto de energia com a sua geração de energia quando em navegação. Quanto gasta o seu piloto? Vai dar?
você vai ter que ficar ligando o motor. A gente, no caso, não tem gerador por ideologia também. A gente só tem placa solar. Então, eu vou ter que ficar ligando o motor, e aí, se eu vou ligar o motor, são 3.000 milhas, eu vou ter diesel suficiente para ficar carregando, né? Então, tem que conhecer. Minha geladeira tá boa, tá bem o isolamento, está gastando muito ou não está gastando? Então, isso é super importante. E a outra coisa, ter 2 pilotos automáticos, no mínimo. Tem que ter um reserva. Principalmente, porque assim, você está navegando 8 pessoas, tá bom, a gente se reveza no leme, né? Mas você está um casal, que é o mais comum, né? O maior número de pessoas que está navegando pelo mundo é um casal. Você vai ficar revezando a cada 2, 3 horas no leme o tempo todo? Não. 15 né? dias. 15 dias, então tem que ter 2. A gente não tem como se estender demais, mas eu queria ressaltar aqui na preparação do barco, para essas travessias longas, eu vou repetir o que a gente ouviu lá no Caribe, quando fizemos a revisão da nossa balsa lá. Então, assim, 3 coisas, segundo, e eu achei que fez muito sentido o sujeito lá, que são fundamentais do ponto de segurança de uma travessia dessa. Uma boa balsa salva-vidas, revisada e de boa qualidade, que te proteja do sol, que te proteja do frio e que vá funcionar, que vá durar o tempo necessário. Não adianta nada ficar na balsa se ninguém vier te buscar lá. Um EPIRB. Ou 2. Ou 2. Hoje eles são muito acessíveis, são de uma precisão incrível, com GPS embutido, né? Então, vão saber... 5 minutos. 5 minutos? Gente, desculpa, a gente fala demais, né? Puxa. Bom, e o último item, água. Água. Balsa EPIRB água. Bastante água. A gente começou a navegar com água de abandono, 2 galões de 20 litros, na popa do barco, amarrado ali, para o caso, se precisar, joga junto com a balsa a água. Bom, preparação da tripulação. Poxa, se é uma viagem longa, check-up. Vou lá ver, check-up médico. Eletrocardiograma, tudo que você puder fazer. Odontológico, você não quer ter dor de dente em alto mar. E não quer que o seu amor da sua vida arranque o seu dente em alto mar. Não quer, te garanto. Então, aí, farmácia, né? Então, por exemplo, tem criança, não tem criança. Curso de primeiros socorros. Se acontecer alguma coisa, você sabe o que fazer? Um pé quebrado, alguma coisa assim. Então, fazer um bom curso de primeiros socorros eu fiz há 20 anos atrás, quando eu fiz curso de mergulho. Faz de novo, mudou tudo, o protocolo muda. Tem que saber o que é para fazer ali na hora, né? Como a gente recebe muito tripulante, que não somos só nós, então a gente combina que cada um traz o seu antibiótico. E aí a gente fala assim, 7 dias... 3 comprimidos por dia por 7 dias de amplo espectro, já te dá uma cobertura grande. Se quiser ser mais, assim, não, mas eu costumo ter amidalite ou alguma coisa assim, leva uma cefalexina, alguma coisa, mas a gente não prescreve. Vai no seu médico, pergunta, traz a receita junto, principalmente se você vai para fora do Brasil, a receita do teu medicamento também. Outra coisa, ver passaporte, visto de permanência, habilitações náuticas, vai querer seguro-saúde ou não, né? E uma coisa muito importante, se tem algum tripulante que vai sair do barco no meio da viagem, tem um procedimento, uma burocracia para ser feita. Ele não pode simplesmente, tchau, então estou indo, vou pegar meu avião. Aí você não sai do porto. Ele vai falar, cadê o Zé? O Zé já foi. Cadê? Prova, né? Então, tem toda essa burocracia que a gente tem que saber. E também, se vai viajar com pet, tem toda ali a burocracia para quem tem pet. Acho que a gente exagerou no conteúdo, né? Então, aí abastecimento. Eu sou mega exagerada aqui, quando o Igor tinha 2 anos, ele tomava muita água de coco, e não tinha água de coco fora do Brasil. Aliás, ainda não tem. A gente saiu com 120 litros de água de coco, porque ele tomava na mamadeira, né? Aí depois veio o amendoim, ó, essa parte toda aqui é do amendoim. Ração,
remédio, ração molhada, biscoitinho. Então, depende da tripulação. E uma coisa que eu faço, eu preparo o máximo que eu posso preparar antes de sair. Então, aqui é quibe, frango, carne moída, a gente tem freezer, né? Isso dá uma ajuda, porque a gente em alto mar não come miojo só. Aliás, dessa última a gente não comeu nenhum. A gente come comida. São 20 dias, tem um filho, né? Então, isso ajuda muito quem é responsável pela alimentação a bordo. Bom, gás e essas coisas todas. Não, tudo bem. E aí, quem vai viajar com criança, né, para cada tripulante tem um detalhe, né? Então, é super importante ter um arnés com perna para a criança, tem que ter perna. Você puxa a criança, foi com a água do banho, né? Não, tem que ter a perna. O salva-vidas também, com aquela alça para a cabeça, o ganchinho para se precisar puxar e alça na perna. E o que a gente tinha é uma cadeirinha de carro que ficava amarrada, presa. Então, se por acaso, com cinto, se eu precisasse ajudar o Fábio, eu podia, nunca aconteceu, graças a Deus, mas eu podia pôr ele ali e falar, a mamãe já vem. Né? Era num lugar seguro do barco. Né? Cadeirinha de alimentação. E aqui, quando a gente fez homeschooling, né? Então, eu saindo de Natal, atrás, eu ia dar aula de química, de física, então, atrás dos aparatos todos, porque eu sabia que no Caribe eu não ia achar pipeta, Kitasato, para fazer as experiências que eu queria fazer. Livros, né? Então, livros em português, enfim, tem que pensar em tudo. Posso continuar? Aí aqui, olha, isso aqui são dados do Jimmy Cornell, que vocês já viram que eu sou fã, né? Ele publicou. Eu pus a revista errada, isso é uma matéria do Boat Owner, eu nem te contei, né? E ele calcula, ele faz survey desde a década de 70, que ele faz survey com as pessoas que estão navegando. Então, ele calcula que tem mais ou menos 10 mil embarcações em navegação de cruzeiro no mundo. Né? E aí, ele fala isso. O que foi, no caso do insucesso, o que levou a não acontecer aquela viagem? Super interessante essa matéria. Então, ele fala que uma das coisas é a escolha errada do barco. E, por incrível que pareça, nos últimos 10 anos, por escolher o barco grande demais. Ele fala entre 40 e 45 pés. Um casal com barco de 55, 60 pés, muitas vezes vai precisar de um tripulante extra. Aí você não consegue o tripulante extra, ou consegue um que não bate. Então, muitas vezes, a viagem é interrompida por isso. Ou é muito pesado e muito mais caro. Ou porque o barco não estava bem equipado, ou porque teve tensão, eu preciso contratar um skipper. E não aconteceu a química entre o skipper e o proprietário. Acaba a viagem. Né? Não está ciente da demanda de eletricidade. Né? Então, isso aqui ele foi entrevistando pessoas que não tiveram sucesso e chegou a não ter piloto automático, né? Ou aconteceu alguma coisa, uma guerra, alguma coisa no lugar onde você viu tem pirataria, né? Você desiste de ir. Questões de saúde imprevistas e questões financeiras imprevistas. Então, esses são os pontos que ele levantou para não acontecer uma travessia. Aí aqui, segundo ele ainda, tem esses números aqui de quanto que gasta, né? Ó, de 40 a 45 pés, gasta-se de 20 a 30 mil libras ano. Né? Eu fiz ali a conta, mais ou menos, a conversão para reais. Os ingleses, né? Americanos, europeus. E de 50 para 55 aumenta muito. Porque a manutenção do barco, custo de marina, tudo é mais caro. Né? E eu desconfio que esse menor do survey ele não está mais aí, né? Do survey do Jimmy Cornell, esse brasileiro, é o que vai dar palestra hoje, é o Renato, que vai dar palestra hoje às 7 horas. Não percam. Que os brasileiros, gente, a gente vive com inflação desde que nossa bisavó nasceu, né? Então a gente sabe como economizar. Um dos pontos que estava lá é a questão
de fazer a própria manutenção. Bom, e aí o nosso gasto foi, no primeiro giro, 17 mil ano, e no segundo... Dólares. Dólar. E no segundo, 18 mil. Quer dizer, em reais, né? Olha o nosso país, gente. Em reais triplicou, né? Mas em dólar deu mais ou menos a mesma coisa. E aí, o que a gente faz? Sempre que possível, a gente fica ancorado, não fica em marina. A gente faz a manutenção, eu ajudo, o Igor também. A manutenção do barco toda, instalação de placa solar, tudo que for é a gente que faz, reforma do barco que a gente fez, construir freezer, geladeira, tudo a gente que faz. E... Quer falar? Tá. Bom, aqui é uma situação no Atlântico Norte 2010, marzão, e aqui é a calmaria, isso aqui é o mar, não é o céu, tá? O mar era um espelho. Pode passar. E aí, a gente falou do fracasso e o sucesso, né? O que leva ao sucesso? Para a gente, o sucesso está na atitude. Você pode ser milionário, mas pode não dar certo fazer uma travessia, porque você tem que ter a atitude certa para estar num barco em alto mar, né? O que você falou do milionário, você vai ter que resolver os problemas durante a travessia, não adianta ter dinheiro para pagar um especialista, né? E não é o conforto, o desconforto, o tamanho do barco, é o como eu sinto. O meu barco está bom assim, não é pequeno. Eu tenho 100 litros de água, está ótimo, porque eu não uso, né? Não, eu não posso, eu preciso de mais água, né? Então é a sua atitude em relação àquelas coisas que alguma coisa a gente vai ter que abrir mão, né? Não dá para fazer a travessia com o conforto da cobertura da barra, né? Do carro e de todo o conforto que a gente tem em terra. Mas também não tem um barco ideal, então é o que você pode abrir mão. Não, eu não vivo sem ar-condicionado. Tá bom, bota um gerador, bota um ar-condicionado, tal. As baterias de lítio. As baterias de lítio. Uma coisa importante, quando a gente viaja em família, as tarefas, os limites, é tudo muito misturado, todo mundo faz tudo, né? Mas é importante ter claro quem é o capitão. Pode ser a mulher, pode ser o homem, não é uma questão machista, não. No nosso caso é o Fábio, porque ele é um super capitão. Mas tem que ter claro, na hora, claro, a gente decide tudo junto. Vamos fazer isso, aquilo, vamos orçar mais, vamos fazer. Mas na hora que tem que tomar uma decisão rápida, eu só obedeço. Faz. Não gostei, depois a gente conversa. Primeiro faz. E é o que a gente fala para os tripulantes que a gente recebe também. Então, o que o capitão falar para você fazer, você primeiro faz, depois você pergunta por quê. Na situação, né, não é que também é tenso assim navegar com a gente, é super divertido. Não é a sobremesa daquele dia, né? Mas isso é uma coisa importante, porque num relacionamento de um casal pode sair faísca aí. Né? O que você está me dando ordem? Né? Não, tem clareza, quem é o capitão? E, repito, pode ser a mulher, não precisa ser o homem, mas tem que ter clareza. Eu tinha mais uma coisa que eu ia falar. Né? E a outra coisa, para quem navega em família, porque é o nosso foco, tem o capitão, mas tem o first mate, o imediato. O imediato tem que ter capacidade para conduzir o barco na ausência do capitão para qualquer lugar. Não é porque eu tenho um excelente capitão e eu confio nele 100%, 200%, que eu vou ficar relaxada só brincando de casinha. Tem que saber. Não é uma tem que saber navegação com companhia, né? Tem que saber previsão do tempo, tem que saber rota, tem que saber o plot, tem que saber tudo, né? Porque pode ser necessário, a gente não quer que seja, né? Tinha até o ditado ali, se preparar para o pior e desejar que só o melhor aconteça, mas tem que estar preparado, né? Então, isso é super, super importante.
Bom, se vocês quiserem, a gente compartilha essa apresentação com vocês. Eu peço desculpas, a gente realmente se perde na fala e 1 hora é pouquíssimo tempo. Aqui é a flotilha, né? Na verdade, aqui é o plâncton. Foi o Songster que tirou essa foto, o nosso mar de azeite. Falávamos muito no rádio, é super divertido navegar em flotilha, porque você passa o dia inteiro, troca a receita e tudo. Aqui a gente fez um resumo do que a gente viu que mudou nesses 20 anos em relação a esses tópicos, né? Uma coisa que a gente tem, a meteorologia mudou muito. É muito mais fácil navegar. A IS, o teu turno é um sonho, né? Você sabe quantas milhas o barco vai passar, que horas. O nome do barco, tudo, né? Mas a meteorologia, acho que é um dos grandes pontos que mudou muito, tanto porque tem a ciência, né, evoluiu, tem mais informação, e você tem acesso. Antes a gente ficava no SSB, baixando o WeatherFacts, para imprimir na tela do computador, para saber as cartas sinóticas da região onde a gente estava. Hoje, a gente tem uma bênção, que a gente tem um meteorologista, que é o Thierry Stump, o projetista do barco. Ele faz isso para a gente com o maior amor. E a gente tem o InReach. Então, ele todos os dias manda a previsão do tempo para a gente, por InReach. A decisão é nossa, mas ele fala, vai estar assim, assim, assim. Então, esses acho que são os fatores mais importantes que tornaram a navegação muito mais segura e muito mais fácil. Aí assim, sistema bancário, né? A gente chegou em ilha no Caribe que o cartão cancelou, o cartão de crédito. Não, você mudou de país. Hoje em dia você tem conta, né, nesses bancos internacionais em qualquer moeda. Então, internet, né, falar com a família. Então, mudou, ficou muito mais fácil. O conforto da energia elétrica também, as placas mais eficientes, baterias, equipamentos mais eficientes também. Foi uma diferença grande da primeira viagem para a segunda. A segunda viagem a gente chegava em alguns momentos a esbanjar energia elétrica, até água para o banho eu esquentei com o inversor, usando a energia que sobrava das placas. E, gente, a gente chegou a ter um desktop, uma torre de computador, porque o Plâncton é roots, né? É um barco espartano, simples. Aí depois a gente super evoluiu. A gente tinha um Car PC, que era um computador blindado pequenininho para carro tunado, que até o ano passado a gente tinha ele. E agora a gente comprou um Raspberry. Gasta nada. Um computador desse tamanho. E custa nada comparado com as opções patenteadas. Você usa os programas free que tem disponíveis, cartas que hoje em dia tem disponível. Antigamente tinha um clube náutico de cartas náuticas na Argentina, que você pegava uma carta de papel, escaneava, digitalizava, mandava para o cara, e aí a gente era assim que a gente navegava. A gente vai terminar. Gastei a pilha do seu negócio. Passa no computador. Sei lá. Bom, é isso. E a gente mudou bastante também nesses anos. Uma mudança muito grande, a gente passou a navegar com arnés. Vocês repararam nas fotos? Antes a gente não tinha o cinto de segurança e a lifeline. Nós tínhamos, mas ficava a gente tinha, mas não usava. Numa situação de emergência, eu coloco. Só que a situação de emergência é quando você caiu na água, né? Aí é um pouco tarde para lembrar do arnés. E nós começamos a usar à noite, quando tinha um só no turno, para o lado de fora. E um certo dia nós falamos, não, vamos usar sempre, tempo bom, tempo ruim. Nós estamos navegando nas travessias, né, lá em Paraty, lá na Ilhabela, outra coisa. Vamos sair, linha da vida, saiu do cockpit, antes de estar lá fora, já está preso. Tempo bom, todo mundo lá fora, um só de noite com chuva, sempre. O hábito é a grande diferença. Porque na hora da emergência, se você não tem o hábito, você vai de novo lá fora sem. E aí você vai correr na proa para resolver um pepino com água lavando o deck do barco, né? Ou, que parece que acontece mais ainda, você vai sair para fazer aquele xixizinho de noite, e vai escorregar, vai tropeçar. Isso é proibido no barco. Naquele mar de azeite e vai para a água e ninguém vai ver. Numa situação
super tranquila. Não é por inveja minha, mas ninguém faz xixi na borda quando a gente está em alto mar, só lá dentro. E a gente passou a conhecer mais o barco, né, que temos geladeira e tal. Mas o que eu ia ver daqui? Uma coisa que mudou, que não foi bem uma escolha, a gente não tem mais seguro. Não dá, o barco tem 20 anos de alumínio e o seguro mundial, né, ficou para todos os barcos muito caro. A gente não consegue mais fazer seguro do barco. Aí volta não naquela cabe questão no nosso orçamento. O sucesso depende da atitude. Confia. Confia e cuida, né? Confia e cuida, a gente navega e a gente cuida e a gente reza. Não, estou brincando, não é tão assim. Mas, olha, no começo foi bem estressante sair do Brasil sem seguro e sem seguro de saúde. E agora, eu nem lembro que a gente não tem. Acho que o seguro é muito filosofia também, né? Você tem que ter uma reserva, e, enfim, e confiar. Porque é uma das coisas até que a gente passou, como família, é incrível, gente. Porque, assim, eu nunca vou esquecer quando a gente chegou nos Açores a primeira vez. Primeiro que eu parecia que eu era até mais alta, né? Eu falei, gente, a gente chegou aqui, né? Naquele mar de 5 metros. E eu olhava para o Fábio e falava assim, ele é o cara, ele me trouxe até aqui. Não, eu também levei ele, né? Mas, assim... Acho que eu não tinha saído de Paraty sem a Cecília. Então, a admiração mútua e a confiança. Eu falo, e não é brincadeira, que eu aprendi o que é fé navegando. Eu não sou, assim, super religiosa, mas eu acredito em Deus. E eu aprendi o que é ter fé, porque ter fé não é acreditar que tudo vai estar sempre bem. Eu tenho uma proteção divina. Não, é acreditar que aconteça o que acontecer, eu tenho a força de lidar com essa situação. Eu vou ter a força. Então, essas coisas de crescimento que o mar dá para a gente, crescimento pessoal, como ser humano, não tem, não se paga, não tem. E é uma coisa que, para mim, veio do mar. Claro que pode vir, porque você foi escalar uma montanha, não sei, muitos, porque você mora em São Paulo, né? Você pode ter fé. Eu tenho fé que aconteça o que acontecer nessa cidade, ou aqui no Rio, né? Eu vou, né? Mas para mim foi o mar que deu essa situação. Muito mais flexibilidade, desapego. Não adianta, não tem espaço. Não tem espaço. Você não vai ficar comprando vestidinho em cada ancoragem, desculpa, ou você vai dar o que você comprou na última, né? Então, assim, desapego, desapego também das pessoas, né? Não que a gente não ame, mas assim, cara, a gente vive com saudade. Quando viaja tanto assim, você vive com saudade. Toda vez que eu saí de um lugar, uma parte de mim queria ficar. A outra queria ir, venceu e a gente foi, né? Mas você vive com saudade. Eu tenho saudade de Portugal agora, do Caribe. Então, espiritualmente, é uma jornada, viu? É bacana. E gratidão e muito amor pelo planeta. Gente, o paraíso é aqui, esse planeta é lindo. Quando você vê uma baleia saltando na sua frente, esse planeta é maravilhoso, a gente tem que cuidar, porque é um presente. Golfinho, baleia, até as água-vivas que a gente vê, a gente pegou marés de caravelas, né, indo para Portugal. Nossa, que incrível esse bichinho, olha, ele veleja, né? Então, tudo isso. Se vocês tiverem pergunta, peço desculpas de coração por esse final ter sido tão acelerado, a gente fala muito, podia ficar aqui 2 horas falando. Espero que tenha sido produtivo. Quem quiser, a gente compartilha mesmo essa apresentação, tá? Quiser ler com mais calma. E se alguém tiver alguma pergunta. Bom, e tá aqui o nosso contato também. Fiquem à vontade. Perguntas, o que for. Obrigada. E olha, pergunta mesmo, tá? A gente tem um monte de gente que liga para tudo. Fabinho, comprei não sei o que lá, como é que instala não sei o que lá, o que você acha disso ou daquilo? Né, Marcelo? Pode ligar, a gente vai responder mesmo, de coração. Obrigada. A gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro.
com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras.